Mas eu já vou trazer essa pro deputado, porque eu acho genial. A novela da Globo criminaliza o agronegócio. É isso que eu tô falando. Essa novela estreou agora. O nome da novela é Terra e Paixão. Ela estreou na segunda-feira. Luiz, você chegou a assistir, não? Óbvio que não. Óbvio que eu não assisto não. novela desde os Óbvio anos que 70. não. A última novela que eu assisti foi Irmãos Coragem. Nossa, a primeira ou a segunda versão? E ó, Eu vi Rock Santeiro. em horário nobre. Nos primeiros capítulos, Holiday, a trama mostra o personagem Antônio La Selva, um rico fazendeiro branco, interpretado por Tony Ramos, que persegue a Aline, uma mulher negra que é proprietária de terras, Meu Deus. interpretada por Bárbara Reis. Tinha que ser uma mulher negra. Eles estão fazendo a gravação, coisinha em Dourados, no racial. Mato Grosso. No primeiro capítulo, o marido da Aline morre em um atentado depois de se recusar a vender as terras da família. E percebe como você tem o G1. Essa mulher negra, próximo no final, ela vira uma sem terra, vira movimento. Ah, olha que lindo! Tô dando spoiler. Aqui, só vou colocar então a deputada Magda Mofato, ela fez essa declaração lá na Câmara dos Deputados e ela trouxe essa questão da novela. Várias pessoas também se mobilizaram em torno dessa novela recentemente nas redes sociais, mas olha como é interessante, né? Como a Globo trabalha. Você tem o braço do jornalismo, que faz a demonização, que o Adriles falou agora há pouco, e você tem o braço cultural. É terrível isso. E o que a gente faz? Será que as pessoas caem nessas histórias identitárias? A gente trabalha a consciência. Não tem outra saída. A direita não tem ideologia formatada, não temos um manifesto da direita, não temos os desdobramentos desse manifesto e vários pensadores que conseguem concatenar tudo que se representa o conservadorismo, liberalismo, o que é ser de direita. Então, a única maneira de você combater, de fato, tudo que existe da esquerda, que é uma proposta holística, uma proposta completa, temos ali uma proposta de Estado, uma proposta de política de governo, uma proposta social, uma proposta econômica. A direita, a única coisa que ela faz é reagir negativamente contra isso. A questão cultural não é diferente. Faz, puxa vida, olha que eles estão querendo uma utopia cultural aqui. A única reação que se tem é quando você tem consciência e você reage. Então a direita está nessa reação. Agora, o que eu vou considerar aqui do MST, a gente precisa entender uma coisa. O porquê que o MST existe? O MST existe porque existe o agro. O MST é para desestabilizar o agro, é para que controlem o agro. O MST, ele é um grupo essencialmente violador de direitos de propriedade, para que o agro perca a sua pujança, a sua força, e que no momento seguinte o governo passe a tomar conta. Então o MST é um desestabilizador até que haja controle totalitário do agro. Essa que é a missão do MST. Uma vez que o controle totalitário está estabelecido, o MST desaparece. Então entender que isso é um braço ativista, terrorista, sem dúvida, tem que ser combatido. Acredito na CPI, acho que algumas coisas vão ser levadas à tona, espero também. Eu acho que o processo da CPI talvez seja até mais importante que o resultado. Eu acho que o processo da CPI, de você dar consciência a uma amplitude maior da população, que todo esse ministério, todos esses movimentos que são calcados à esquerda, eles são exatamente para desestabilização no primeiro momento. E depois que ele vira parte do governo, que o governo assume controle, eles desaparecem, eles até passam a ser os inimigos do governo. Né? Eu acho que isso que eu acho que esse que é o modelo, esse que é o processo de criar totalitarismo. Então, o MST, ele tem que ser combatido, tem que ser, eu diria, vamos traçar aqui um objetivo. Onde que o MST ganhou? África do Sul. África do Sul, surgiu lá um governo comunista, começaram a praticamente criminalizar fazendas. Mesma coisa que aconteceu aqui, fizeram novelinhas, tinham movimentos MST lá locais, invadiam terras e perseguição de brancos também, tinha uma coisa racial aí. Mas qual foi o resultado? O resultado foi que o governo passou uma lei dizendo assim, as terras podem ser apropriadas sem devida compensação. Então, veja só, você hoje é fazendeiro com centenas de milhares de hectares. Sem devida compensação para o grande público. O governo pode confiscar a terra, se por acaso ela é zona de conflito social. Perfeito. O governo confisca a terra sem precisar compensar o dono. Perfeito.
Então o governo passa a ser o dono das terras. É só o uso que ele tem ali. Exatamente. Agora, veja o impacto disso. Ele passou a lei. Houve muito poucos confiscos. Mas o que já criou? A terra passou a valer nada. Os leilões que existiam, tanto de terra de governo como de terra privada, ninguém comprava, porque a terra, só por o governo poder fazer essa interferência, passou a valer nada. Então, veja como é que eles funcionam. Eles adquirem o controle e depois agora eles estão vendo, vamos ter que voltar a ter, dar o direito de propriedade de novo. É o que está acontecendo. Nos todos os países que eram comunistas, assumiram a propriedade privada e falaram, o que a gente faz com isso? Não sabemos o que fazer. Aí eles começam a liberalizar, eles começam a tirar o controle. Só que nessa tomada de poder e de assumir o controle, eles arruinaram famílias, gerações, arruinaram todo o seu país. Isso que a gente tem que introjectar na população, porque esse governo não sabe de nada no quesito de propriedade privada, economia, finanças, tributário, como é que tudo isso se interliga. Eles não fazem a mínima ideia. Eles estão com ideias de Revolução Russa do século passado. Assim, até a esquerda europeia já evoluiu disso. Então, como é que você está aqui elegendo um propósito de governo que está retrocedendo, até no diálogo, nos debates, estamos retrocedendo 100 anos. E olha, quando a gente é por isso que eles nem se aparecem para debater. Quando a gente faz lá a direita, a oposição se apresenta em plenário, o pessoal da esquerda já sabe que os argumentos que eles têm são pífios, porque já foram vencidos na história. Então, esse que é o ponto aqui. O MST tem que ser combatido como sendo uma coisa absurda que esse próprio governo criou para agir contra a sociedade e contra exatamente o Estado brasileiro, que vai ser o grande perdedor se a gente violar o direito de propriedade, como o MST e o MTST estão propondo. Eu acho a fala do deputado perfeita e eu queria recontextualizar a Geisiane. No evento do MST, Geisiane, o líder do MST, fala que fazendeiro não é agricultor. Fazendeiro é gigolô de boi. Tá bom. Já ouviu essa, não? Não. Essa é boa, né? Que fazendeiro é gigolô de boi. Tem que acabar com os fazendeiros, Geisiane. E tem que virar tudo agricultor. Por quê? Porque familiar, na porcaria dessa Constituição que a gente tem hoje, você tem lá o direito à propriedade, vírgula, cumprida a sua função social. Essa que é a questão subjetiva. E a função social é o que o juiz esquerdista, o que o ministro esquerdista, o que o tarado progressista, que é regressista, a gente sempre chama aqui de regressista, fala que é. Então, se você tem uma fazenda grande, você planta o que você quiser, aí vem um tarado, um invasor, ele fala, não cumpriu a função social. É coisa de Estado soviético, que nem disse o deputado aqui. Posso dar mais um adicional aqui? O MST é tão imprático, porque o que acontece? No minuto que você dá a terra, faz um minifúndio, você não faz o latifúndio, você faz um minifúndio. O minifúndio hoje no mundo não é sustentável. Para você sustentar um minifúndio, você tem que dar ali escoamento da produção, você tem que dar grãos, você tem que dar insumos de produção. As pessoas não sabem como fazer. Defensores agrícolas, eletricidade. Exatamente. Então você não é só dar a terra, você tem que dar um conjunto, know-how para todo um ecossistema que você tem que criar para sustentar aquele minifúndio, que não é prático e que não vai acontecer. Porque é o ônus do município, que acaba ficando aquele, putz, agora vou ter que trazer tudo isso para o cara lá que recebeu. O que acontece no resultado final é que muitos desses que recebem ali a titularidade ou daquilo que eles invadiram, eles acabam vendendo aquela terra de volta. E quem é que ganha dessa venda? Né? Ganha o próprio movimento, né? Que tem uma parcela ali de quinhão que volta para o movimento. Então virou até uma estratégia de monetização ali, de business, vamos dizer assim, um business sem CNPJ. Né? Usam mobilização social para fazer dinheiro. Isso que era o MST até agora. Agora, com esse governo, ele toma uma toada muito mais perigosa. E é isso que a gente tem que combater. Geisiane, um cachorro louco que o governo pode usar contra quem ele quiser, na hora que ele quiser, porque inclusive entra na propriedade de opositores do governo. Isso está acontecendo. Sim. Com a ex-ministra Cristina. Sabe o que é curioso? Eu sou socióloga e eu trabalhei por um tempo em habitacionais, em conjuntos habitacionais. E o problema que a gente tinha em conjuntos habitacionais, quando a gente desalocava a pessoa, por exemplo, estava na beira do rio, colocava dentro de
um apartamento ou de uma casa era justamente porque ela não tinha posse daquilo dali, não era dela, aquela propriedade não era dela, ela só era de uso, que é esse caso aí que você trouxe, ela só usava. E era uma população extremamente fragilizada em termos sociais, extremamente vulnerável. Ou seja, o brasileiro ele tem a percepção de que a propriedade privada é dele sim. Ele entende aquilo como um direito dele natural quando ele consegue comprar e ter uma terra. Então, o brasileiro ele tem sim a percepção, ele pode não usar a palavra terrorista, mas ele tem a percepção de que o MST é composto por um bando de vagabundo que quer, na verdade, tirar a propriedade privada das pessoas. Propriedade essa que não veio, que não caiu do céu magicamente, que alguém teve que comprar, que alguém tem que cultivar e assim por diante. Outra coisa é essa sanha da produção, como muito bem colocou o deputado aqui. Sanha que quem tem geralmente é aquele jovem tuiteiro que acha que vai revolucionar e salvar o mundo, de que é muito fácil plantar e cultivar tudo. Ele acha que o saco de arroz sai prontinho da terra e que ele depois come isso. Ele não entende que aquilo dali tem um trabalho, tem uma cadeia de produção que gera milhões de empregos, porque ainda tem essa parte. Eles não invadem somente terras que não estão cumprindo a sua função social, Marco Antônio da Costa. Eles invadem terras produtivas, que além de ser ali o celeiro, não só do nosso país, mas do mundo, gera uma série de empregos diretos e indiretos. Então veja, você tem um problema social de desemprego quando você invade terra, você está ferindo um direito natural da pessoa, da propriedade privada dela, e você está tocando o terror literalmente, porque essas pessoas, elas são truculentas quando elas fazem as invasões de terra. Vale ressaltar que muitos quando o Lula assumiu ali, os donos de terra, eles perdem, alguns, o direito da defesa, eles perdem o direito de ter a arma, de se defender e tal. Mas o MST não perde esse direito. Ele vai para cima com violência, com vigor. Então, quer dizer, de um lado está totalmente desprotegido quem tem as terras, quem gera emprego e que não tem, muito franca, eu discordo inclusive disso, de que a terra tem que ter uma função social. Primeiro porque isso é subjetivo. O que é função social? Um salão de beleza, ele cumpre uma função social, por exemplo. E para alguns, um salão de beleza pode ser fútil. E aí, a gente vai lá, tirar... 2 bilhões de pessoas. Pois é. Além disso, a gente já tem a função social, mas ainda assim, você percebe que é subjetivo? Nós, pessoas coerentes, vamos olhar e falar, pô, mas se é uma terra que está gerando, produzindo e alimentando, tem. Se é um cara que é só pela ideologia, não, mas a função social é porque existe aqui uma hierarquia marxista, porque aí eles vão puxar Marx. Falar que o cara está produzindo... pessoas numa região de... Pois é absurdo. Então, assim, cara, é o desastre do governo PT, né? E a gente avisou que isso ia acontecer. Não era segredo pra ninguém. A gente avisou que isso ia acontecer. O desastre do governo PT, como muito bem colocou aqui Holliday, os números dos avanços, dos ataques terroristas, porque é isso que eles fazem, aumentam e a gente não tem nem 6 meses de governo ainda. O governo trata aquele grupo com festas. Cara, o vice-presidente desse país, vocês têm noção disso? O vice-presidente desse país estava dentro desse evento. É o vice-presidente, o guerreiro do povo brasileiro. Cara, o vice-presidente da nossa nação estava dentro de um evento, a legenda, inclusive, tinha que ser essa. O vice-presidente deste país estava dentro de um evento terrorista. Isso é pra você que acha que se o Lula sair, o Chuchu assumir, vai ficar tudo bem. Eu não entendo por que as pessoas acham que o Alckmin... Vai ser... É comunismo 2.0, de terno e gravata. Não é comunismo com boné. Eu não entendo isso. Mas a Gi levantou 2 pontos aqui, que eu acho só para complementar, que são muito importantes. Estou te chamando de Gi, pode ser? Pode, mas é G. É um príncipe. Uma letrinha, errei a letra. Uma letrinha só. Primeiro é a questão, o que impede? Se você agora não tem mais direito à propriedade, você pode invadir, que ali isso não respeitando essa, entre aspas, função social, que está ambíguo, e aquilo agora vira sua propriedade. O que impede de um outro grupo vir e depois que você assumiu a propriedade do outro cara, esse outro grupo vir e tomar a sua propriedade? O Estado arbitra. O Estado vai saber. Nem árbitro vai ser, porque aí você se coloca com um manto de movimento social também. Não é o MST, agora é um outro movimento. É o movimento dos que querem terra. Movimento Quero Terra. O movimento Quero Terra, que é formado por outras pessoas, vem lá e tira o movimento do Sem Terra. Quem é o movimento? Quem é que garante a propriedade privada? Agora, deputado, se você não tem esse resguardo, e outra, vira uma total anarquia. Agora, deputado, e o valor da terra baixa e ninguém vai investir
para produzir absolutamente Uma nada. coisa certo. pragmática, deputado. Exatamente. Deputado, eu vou te perguntar uma coisa pragmática. O senhor que está dentro do Congresso Nacional. A bancada ruralista, que é boa parte do centrão fisiológico, entendeu? Está percebendo isso, está vendo isso. Do ponto de vista de apoio sistemático a um governo que está abrigando no seu seio o movimento terrorista, que está querendo demonizar o agronegócio. Essa bancada ruralista vai continuar apoiando o governo Lula em nome de emendas, 9 bilhões? Olha, o que o senhor tem visto lá? O teu comentário tem que ser reverberado, porque eu até falei com relação quando houve voto da censura, eu falei assim, que bancada é essa de ruralista que metade dela está votando a favor da censura? Que tipo de bancada ruralista é essa? Exatamente. Não, então, não só ruralista, hein? Tem a bancada ruralista, tem 300 deputados. Tem a bancada da Bíblia. Cadê a bancada da Bíblia? Vão ser Cristo comprados trouxe a espada, também? discurso de ódio. Pois é. Que Bíblia é essa aí que o cara defende, que o Tá cara pode difícil. exercer censura central, ditatorial? Que tipo de Bíblia é essa que você defende? E temos outra bancada também, bancada da bala, que tem muito policial que fala assim, não, é só me dar um aumento que tá tudo certo. Aí eu vou aprovar qualquer coisa aí do Estado. Bancada da bala também não pode defender censura. Então as três bancadas, são as maiores bancadas da direita lá. Se juntar todas, tem mais voto que é necessário para fazer impeachment? Cadê a coesão dessas bancadas? Então, o seu comentário, eu não posso, porque eu estou dentro do Congresso, estou falando com meus colegas. É uma crítica que eu faço aos colegas que se dizem de direita, porque eles são direitas pontuais, sabe? É direita por pauta. Assim, não, essa pauta eu defendo a direita, mas o resto aqui, ó. Conservador até as 4 da tarde. Pois é, exatamente. A coesão. Se votar 5 é progressista. Eu faço parte das bancadas. Eu faço parte da bancada da Bíblia, faço parte da bancada do agro, com muito orgulho. Eu acho fenomenal o trabalho que eles fazem. O senhor atira que eu sei. E da bala também. Defendo absolutamente o direito de porte, posse, tudo. Agora, precisa ter coesão dessas bancadas. Eu, como deputado, tenho uma influência limitada. Eu já fui para as redes sociais falar exatamente isso. Chega ao limite do deputado muito rápido. Você bate o telefone, fulano, nós vamos votar assim, assim, assado. Na hora eles falam, não sei não, acho que eu vou votar contra. Então pronto, você já viu que o teu cacife como deputado é limitado. Mas isso que é engraçado. Aonde que isso que o deputado está falando é muito engraçado, porque a população tem essa pressão. Mas como que temas que são moralmente tão binomiais, é binomial. Ou você é a favor e defende o que é certo, o que é probo, o que é honesto, o que é lícito, o que é moralmente idôneo, ou você é um corrupto canalha, desgraçado, que vota com um regime soviético, com um autoritarismo. É burrice. É binomial. Isso não tem discussão. É que nem liberdade de expressão. Não tem discussão. Não tem como pautar a relativização da liberdade de expressão. Exato. E os caras estão pautando. Ela está regada em tudo. Todos esses setores. Todos porque esses setores. A guerra é contra eles, é contra a Bíblia, é contra a bala, Isso. é contra o agro. Mas como é que a esquerda isso que eu opera? tava entendendo. Vocês viram agora que o incumbente lá da presidência vai gastar 700 milhões, já acrescentando o que já gastou. Então ele vai gastar mais 700 milhões. Para quê? Para comprar exatamente isso. É ilusão, os caras estão votando contra Pois mas eles dividem. Eu vou atender aqui a bancada da Bíblia, o que eles querem? Isenção de tributos nas questões da propriedades que eles têm. E laudêmio lá das igrejas. Legal. Então isso aqui eu vou defender isso. Pô. Tá bom, então você vota a favor todo o resto do plano totalitário. Tá, joia. Aí chega na bancada da bala, o que vocês querem? Melhores condições para os policiais trabalhar. Tá bom, eu vou te dar isso aí. Mas o plano totalitário segue, aí você vota a favor. Não, tá bom. Aí vai lá na bancada do agro, olha, vocês querem mais créditos financeiros aqui para vocês plantarem com insumos. Vamos abrir crédito aqui, criar fundos e tal. Legal, mas metade de vocês vão ter que votar pelo plano totalitário. Então é dividindo que eles conquistam. Isso aí. Então, de quem cabe a cobrança para unificar essas bancadas dentro de uma pauta da direita? A população, por isso que eu, mais uma vez, voltando ao tema, a população precisa se engajar em torno das pautas e da cobrança de quem de fato os representa, para ter, pode ser que tenha um líder. Eu adoraria que pode ser que tenha um líder, Enfim. que seja o líder que vai vindicar e representar todas as pautas. Agora, a população está muito mais bem servida de conscientização de qual é a pauta, para não ficar na mão de uma pessoa ou outra que muda de opinião. É o evangelho de saber, liberdade não afeta a minha vida. Liberta. Se você colocar Cristo trazendo a espada como discurso de ódio, você não vai poder nem usar versículo da Bíblia, o cara entende que a liberdade de expressão pauta exatamente a agenda dele. É simples assim. Mas só para terminar esse ponto aqui, do que a G falou, questão de função social. Eu venho falando sobre isso há muito tempo.
Isso aí é uma das pequenos exemplos como é que essa Constituição é mal feita e como ela é feita para quem a interpreta. A função social ela não está definida. Então, a quem cabe a interpretação do que é a função social? A todo mundo que tem poder. Pode ser um juiz, pode ser um prefeito, pode ser um governador, pode ser o presidente, pode ser um deputado, um presidente de Câmara, pode ser um presidente do judiciário ou qualquer juiz. Então, quando você abre aos representantes e ao Estado a interpretação, você já criou tirania absoluta e ilimitada, que é num fronte que invade tudo. Por exemplo, a sua casa, a sua empresa, a sua ideia. Eu posso ter uma ideia, eu querer patentear a ideia, e falar assim, não, função social da tua ideia. A tua ideia não vale mais nada. Peraí, mas eu gastei 2 anos criando essa nova tecnologia, desenvolvendo esse software. Não, mas tem que responder a função social de acordo com o que eu penso. Então não representa, então agora isso também é meu. Então essa questão, isso está repleto na nossa Constituição. Pessimamente a função social que está lá é uma das janelinhas que dá o poder totalitário dos agentes públicos. E tem várias outras aberturas. Então, por isso que temos que trabalhar na conscientização das pautas de uma nova Constituição, qual é o papel da Constituição, das leis, das normas, quem é que representa isso, quanto poder você quer dar para esse pessoal. Eu sou contrário ao Estado ilimitado, que é o que temos hoje. Em vez de ter um Estado limitado, com poderes limitados, não, a gente deu poder absoluto para todo mundo que está no Estado. E hoje criou-se o quê? Uma dicotomia entre o que é a sociedade e o Estado. É sempre o Estado contra a sociedade. E o que acontece lá em Brasília é quando você se torna um deputado, um senador, ou você é nomeado para algum cargo, Brasília, o sistema te absorve e te protege. Te consome. E ele te corrompe, dizendo que você tem que ficar no sistema, porque, olha, somos nós contra a sociedade, hein? A opinião pública é inimiga de todo mundo que está dentro do Estado. Foi o que o Arthur Lira falou quando ele fez a sessão do PL da censura. Ele falou, eu esperava que vocês, deputados, fossem proteger a casa. Como se... proteger a sociedade. É um papo de, psicopata. Organizem, não esperem ninguém de nenhum político. Somos nós contra o povo que nos elegeu. É basicamente isso. O cara tá vomitando no povo, né?